Sem provas de que a Terra não é um globo, de William Carpenter. 41. Quando astrônomos asseveram que é necessário fazer concessão para a curvatura na construção de canais, é claro, a fim de que, na ideia deles, uma escavação nivelada pode ser obtida para a água, quão flagrantemente, então, eles se contradizem quando dizem que a superfície da Terra é um nível verdadeiro. O que mais eles podem querer para um canal além de um nível verdadeiro, já que eles contradizem num ponto tão elementar como esse? É uma evidência de que a coisa toda é uma ilusão, e temos uma prova de que a Terra não é um globo. 42. É certo que a teoria da rotundidade da Terra e da sua mobilidade devem erguer-se ou cair juntas. Uma prova, então, de sua imobilidade é efetivamente uma prova de sua não rotundidade. Ora, que a Terra não se move, seja num eixo, seja numa órbita ao redor do Sol, ou qualquer outra coisa, é facilmente provado. Se a Terra atravessasse o espaço, a taxa de 1100 milhas no tempo de 1 minuto, numa direção particular como astrônomos nos ensinam, haveria inquestionavelmente uma diferença no resultado. Ao se disparar um projétil nessa direção e numa direção oposta a essa. Mas, como de fato, não há a menor diferença em nenhum caso como esse, fica claro que qualquer movimento alegado da Terra está refutado, e que, portanto, temos uma prova de que a Terra não é um globo. 43. As circunstâncias que envolvem corpos que são levados meramente ao cair de uma grande altura nada provam quanto ao movimento ou estabilidade da Terra, já que o objeto, se estiver numa coisa que está em movimento, participará nesse movimento. Mas se o objeto for jogado para cima a partir de um corpo em repouso, e de novo a partir de um corpo em movimento, as circunstâncias envolvendo sua descida serão muito diferentes. No primeiro caso, ele cairá se jogado verticalmente para cima. No lugar de onde foi projetado, no último caso, ele cairá atrás. O corpo em movimento a partir do qual foi jogado o deixará na parte de trás. Ora, fixe uma arma cano para cima acuradamente no chão. Dispare um projétil e ele cairá perto da arma. Se a Terra viajasse 1100 milhas por minuto, o projétil cairia atrás da arma, na direção oposta àquela do suposto movimento, já que então esse não é o caso. De fato, o fantasiado movimento da Terra está negado. E temos uma prova de que a Terra não é um globo. 44. É evidente que, se um projétil for disparado de um corpo em movimento rápido, numa direção oposta àquela em que o corpo está indo, ele cumprirá uma distância menor do que se disparado na direção do movimento. Ora, já que se diz que a Terra se move, a taxa de 19 milhas no tempo de 1 segundo, de oeste a leste, faria toda a diferença imaginável se a arma fosse disparada numa direção oposta. Mas como na prática não há a menor diferença, seja lá como a coisa for feita, temos uma derrubada forçosa de todas as fantasias relativas ao movimento da Terra e uma prova arrebatadora de que a Terra não é um globo. 45. O astrônomo real da Inglaterra George B. Airy, em sua celebrada obra sobre astronomia, As Palestras de Ipswich, diz: Júpiter é um grande planeta que gira em seu eixo. E por que nós não giramos? Claro, a resposta do senso comum é: porque a Terra não é um planeta? Quando, portanto, um astrônomo real põe palavras em nossa boca, por meio das quais podemos derrubar a suposta natureza planetária da Terra, não precisamos ir longe para coletar uma prova de que a Terra não é um globo. 46. Foi mostrado que o movimento a leste ou oeste é necessariamente um curso circular ao redor do norte central. O único ponto norte é o centro de movimento dos corpos celestes. Conhecido pelo homem é aquele formado pela estrela do norte, que está acima da porção central da Terra estendida. Quando, portanto, astrônomos nos falam de um planeta tomando um curso a oeste ao redor do Sol, a coisa é tão sem sentido a eles quanto é a nós. A não ser que eles façam do Sol o norte central do movimento, e que não podem, já que então o movimento que eles nos falam que os planetas têm é na cara um absurdo. E já que, de fato, a Terra não pode ter qualquer movimento absurdo de todo, está claro que não pode ser que os astrônomos dizem que ela é um planeta, e se não é um planeta, é uma prova de que a Terra não é um globo. 47. Em consequência de o fato ser visto tão nitidamente por todo mundo que visita o litoral, que a linha do horizonte é uma linha perfeitamente reta, torna-se impossível para astrônomos quando tentam expressar, pictoricamente, uma ideia da convexidade da Terra, fazê-lo com sequer uma sombra de consistência.
pois eles não ousam representar esse horizonte como uma linha curva. Também se sabe que se trata de uma linha reta. O maior astrônomo da época, na página 15 de suas lições, dá uma ilustração de um navio navegando para longe, como se estivesse passando pelo topo de uma grande colina d'água. E lá deveras está a linha reta e nivelada do horizonte. Claro, ao longo do topo da colina d'água de um lado ao outro da figura. Ora, se essa figura fosse verdadeira em todas as suas partes, ela é escandalosamente falsa em várias. Ela demonstra que a Terra é um cilindro, pois a colina mostrada está simplesmente subindo por um lado da linha nivelada e horizontal, e somos levados a supor, descendo pelo outro. Já que então temos tão grande autoridade como o professor Richard Proctor, de que a Terra é um cilindro, é certamente uma prova de que a Terra não é um globo. 48. Nas lições em astronomia do Sr. Proctor, página 15, um navio é representado navegando para longe do observador, e é dado em 5 posições ou distâncias em sua jornada. Ora, em sua primeira posição, seu mastro se afigura acima do horizonte, e consequentemente mais alto que a linha da visão do observador. Mas em sua segunda e terceira posições, representando o navio mais e mais longe, ele é desenhado mais e ainda mais alto acima da linha do horizonte. Ora, é totalmente impossível um navio navegar para longe de um observador sob as condições indicadas de se afigurar como dado na figura. Consequentemente, a figura é uma representação falsa, uma fraude e uma desgraça. Uma embarcação começando a navegar para longe de um observador, com os mastros acima da linha da visão dele, aparentaria indiscutivelmente descer e ainda descer mais rumo à linha do horizonte, e não poderia figurar-se a ninguém com a visão não distorcida, indo para qualquer outra direção, curva ou reta, já que então o desígnio do astrônomo artista é mostrar a Terra como sendo um globo, e os aspectos na figura que somente provariam a Terra como cilíndrica, caso fosse verdadeira, não são verdadeiros. Sucede que o astrônomo artista fala em provar pictoricamente que a Terra é um globo ou um cilindro, e que temos, portanto, uma prova razoável de que a Terra não é um globo. 49. É um fato bem conhecido que as nuvens estão continuamente se movendo em todo tipo de direção. Sim, e frequentemente em direções diferentes ao mesmo tempo. De oeste a leste, sendo uma direção tão frequente quanto qualquer outra. Ora, se a Terra fosse um globo, resolvendo pelo espaço, de oeste a leste, a taxa de 19 milhas no segundo, as nuvens aparentando mover-se para nós rumo a leste, teriam de se mover mais rapidamente que 19 milhas no segundo, para assim serem vistas, enquanto aquelas que aparentam estar se movendo na direção oposta não teriam qualquer necessidade de estar se movendo, já que o movimento da Terra seria mais que suficiente para causar a aparência. Mas é preciso somente um pouco de senso comum para mostrar-nos que as nuvens que se movem, tal como aparentam, e que portanto a Terra é imóvel. Temos então uma prova de que a Terra não é um globo. 50. Lemos num livro inspirado ou na coleção de livros chamada a Bíblia. Nada mesmo quanto a Terra ser um globo ou um planeta, do começo ao fim, mas centenas de alusões há em suas páginas, que não poderiam ser feitas se a Terra fosse um globo, e que são portanto ditas pelo astrônomo como sendo absurdas, e contrárias ao que ele sabe como sendo verdade. Esse é o alicerce da infidelidade moderna. Mas já que cada uma das muitas alusões à Terra e aos corpos celestes nas Escrituras pode ser demonstrada como sendo absolutamente fiel à natureza, e lemos sobre a Terra estando estendida, sobre as águas como estando na água e fora da água, e sua entidade estabelecida de modo que não pode ser movida, temos um depósito do qual retirar todas as provas de que precisamos. Mas assinalaremos apenas uma prova, a prova escritural, de que a Terra não é um globo. 51. Existe uma ordem permanente nas casas do parlamento inglês, de que, na escavação de canais, a linha de referência empregada há de ser uma linha horizontal, que há de ser a mesma por toda a extensão da obra. Ora, se a Terra fosse um globo, essa ordem não poderia ser cumprida, mas é cumprida. Portanto, é uma prova de que a Terra não é um globo. 52. É um fato bem conhecido e indiscutível que há uma acumulação muito maior de gelo ao sul do Equador do que encontrava uma latitude equivalente a norte. E disse que em Kerguelen, 50 graus a sul, existem 18 tipos de plantas, enquanto na Islândia, 15 graus mais próxima do centro boreal, há 870 espécies. E com efeito, todos os fatos no caso mostram que a força do Sol é menos intensa em lugares na região sul do que em latitudes correspondentes a norte. Ora, na hipótese newtoniana, tudo isso é inexplicável.
enquanto está estritamente em concordância com os fatos trazidos à luz pelos cumprimentos dos princípios, envolvidos na filosofia zetética de Parallax. Essa é uma prova de que a Terra não é um globo. 53. Todo ano o Sol fica tão ao sul do Equador quanto fica a norte. E se a Terra não fosse estendida como ela é de fato, mas curvada para baixo, como a teoria newtoniana sugere, ela certamente teria uma partilha dos raios solares, tão intensa a sul quanto a norte, mas sendo a região sul, em consequência do fato apresentado, muito mais extensa do que a região norte, o Sol tendo de complementar sua jornada ao redor a cada 24 horas, viaja mais rápido enquanto vai mais longe a sul. De setembro a dezembro, sua influência tem menos tempo para acumular-se em qualquer ponto dado, já que então os fatos não podem ser como são. Se a Terra fosse um globo, é uma prova de que a Terra não é um globo. 54. O aeronauta é capaz de partir em seu balão e permanecer por horas no mar a uma elevação de várias milhas, e descer de novo no mesmo município, ou no mesmo local de onde ascendeu. Ora, a menos que a Terra arraste o balão consigo, em seu movimento de 19 milhas por segundo. Ele deve ser deixado muito para trás no espaço, mas já que nunca se soube de balões sendo deixados assim, é uma prova de que a Terra não se move, e portanto uma prova de que a Terra não é um globo. 55. A teoria newtoniana da astronomia requer que a Lua pegue emprestado sua luz a partir do Sol. Ora, já que os raios do Sol são quentes, e a luz da Lua emite consigo calor algum, sucede que o Sol e a Lua são duas grandes luzes, como lemos algures, que a teoria newtoniana é um erro, e que portanto temos uma prova de que a Terra não é um globo. 56. O Sol e a Lua podem ser vistos a miúde alto nos céus ao mesmo tempo. O Sol nascendo a leste e a Lua se pondo a oeste. A luz do Sol positivamente apagando a luz da Lua por puro contraste. Se a teoria newtoniana aceita estivesse correta, e a Lua obtivesse sua luz a partir do Sol, ela deveria estar recebendo mais dessa luz, quando face a face com esse luminar. E se fosse possível uma esfera, agir como um refletor por toda a sua face. Mas como a luz da Lua perde a cor antes do Sol nascente, é uma prova de que a teoria fracassa, e isso nos dá uma prova de que a Terra não é um globo. 57. A hipótese newtoniana envolve a necessidade do Sol, no caso de um eclipse lunar, estar do lado oposto de uma Terra globular, para lançar sua sombra na Lua. Mas já que eclipses da Lua têm se dado, com ambos o Sol e a Lua acima do horizonte, sucede que não pode ser a sombra da Terra que eclipsa a Lua, e que a teoria é uma mancada, e que isso é nada menos que a prova de que a Terra não é um globo. 58. Astrônomos jamais concordaram entre si quanto a uma lua giratória, revolvendo ao redor de uma Terra giratória e revolvente. Esta Terra, Lua, planetas e seus satélites todos, ao mesmo tempo arremessando ao redor do Sol giratório e revolvente, rumo à constelação Hércules, a taxa de 4 milhões de milhas por dia. E jamais irão. Concordar é impossível. Com a Terra como um plano e sem movimento, a coisa toda fica clara. E se uma palha mostrará para qual direção o vento sopra, essa pode ser tomada como uma prova bastante forte de que a Terra não é um globo. 59. O Sr. Proctor diz: o Sol está tão longe que mesmo movimentar-se de um lado ao outro da Terra não o faz ser visto numa direção diferente. Pelo menos a diferença é muito pequena para ser mensurada. Ora, já que sabemos que o norte do Equador, digamos 45 graus, vemos o Sol ao sul ao meio-dia, e que na mesma distância ao sul do Equador, vemos o Sol ao norte ao meio-dia, nossas próprias sombras no chão gritam alto contra a ilusão do dia, e nos dão uma prova de que a Terra não é um globo. 60. Não há problema mais importante ao astrônomo do que a distância do Sol a partir da Terra. Toda mudança na estimativa muda tudo. Ora, já que astrônomos modernos, em sua estimativa dessa distância, percorrem todo o caminho ao longo da linha de números, de 3 milhões de milhas a 104 milhões, hoje a distância sendo algo acima de 91 milhões. Não importa quanto seja, pois, não muitos anos atrás, o Sr. Hind deu a distância acuradamente, como sendo 95.370.000. Sucede que eles não sabem, e o que é tolice qualquer um esperar, que eles venham saber a distância do Sol, e já que toda essa especulação é absurdidade, é causada pela presunção primária de que a Terra é um corpo errante celeste,
e é toda varrida para longe por um conhecimento do fato de que a Terra é um plano. Trata-se de uma prova clara de que a Terra não é um globo.